Saudações, amigos e irmãos! Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. João Batista era o precursor, o arauto de Cristo. Ele foi enviado antes de Jesus para preparar o caminho dele. Ele era aquele de quem os profetas também disseram que antes da chegada do Messias, Deus haveria de mandar o seu mensageiro para aplanar o caminho, para anunciar a chegada do Messias. Então, João nasceu primeiro que Jesus. João era, inclusive, primo de Jesus. E quando nasceu, o livro de Lucas relata, foram feitas profecias a respeito dele, de que ele de fato era aquele que haveria de anunciar a chegada do Messias. Ele viveu nos desertos como um ermitão, como um nazireu, durante um tempo, morando em cavernas, comendo mel e gafanhotos, em comunhão com Deus, longe da civilização, até que mais ou menos por volta do ano 30, ele aparece na região do Jordão, do Rio Jordão, anunciando que o tempo de Deus havia chegado. Que aqueles tempos que os profetas tinham dito, os tempos messiânicos, que o Messias haveria de chegar, que o Espírito Santo seria derramado, João Batista aparece dizendo, o tempo está cumprido. Chegou, é agora. Se arrependam, mudem de vida, se preparem, porque o reino de Deus está chegando. Essa foi a mensagem, e aí então causou um alvoroço. Todo mundo foi ver quem era esse doido pregando lá no Rio Jordão, vestido com uma pele de camelo, comendo aquela comida estranha, e dizendo essas coisas ousadas. Então vamos ler a história aqui de João, começar com Mateus. Por que João? Porque ele vai pegar essas promessas a respeito da vinda do Espírito, vai relacioná-las com o Messias e vai identificar o Messias. Tá bom? Então vamos lá. João Batista, Mateus, capítulo 3. A partir do verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus é esse reino messiânico prometido no Antigo Testamento. Os tempos do Messias, é o tempo do povo de Deus esperado, o tempo da restauração, o tempo em que o Espírito seria derramado. Em Mateus, seguindo a pregação de João Batista, é chamado o reino dos céus. Arrependei-vos que está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Isso aqui já é um comentário de Mateus, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados, porque João dizia, se arrependam, Se arrependam. E o batismo era um símbolo daquela purificação. Era um símbolo, o batismo ele funciona como um rito de iniciação. Então, quem se arrependia, então estava entrando no reino de Deus. E o ritual da iniciação é o batismo. Lembre disso, que isso vai ser importante daqui a pouco lembrar que o batismo é um ritual que marca o início de alguma coisa. Tá? Então, se arrependam e sejam batizados. E o pessoal estava, todo mundo se batizando lá e confessando os pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus iam ao batismo, que eram os líderes religiosos e que estavam só curiosos, quem é esse cara, esse doido aí? Ele não estudou no nosso seminário, ele não foi ordenado, não é reverendo, não tem título de pastor. O que esse cara está fazendo aí? O pessoal foi lá ver o que era. E não estava interessado em se arrepender. Aí João disse, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Veja que a mensagem de João Batista era não somente de que o Messias estava chegando, que o tempo dos profetas estava se aproximando e que a justiça e o juízo de Deus estava chegando também, exatamente como tem na promessa de Joel,
combinando as duas coisas, a chegada do Espírito e o juízo. E ele diz assim, quem que está induzindo vocês a fugir da ira de Deus? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós, mesmo tempo o pai Abraão, porque vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Porque o judeu está dizendo, nós somos filhos de Abraão, como assim nós vamos passar no julgamento? Como assim Deus vai nos julgar? Nós somos os descendentes de Abraão. João disse, não, sem arrependimento, você vai para o inferno com circuncisão e tudo. Se você não se arrepender, circuncisão, ser filho de Abraão, o judeu não vai salvar você. Você tem que se arrepender para entrar no reino de Deus. E aí ele diz, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E aí vem essa declaração extraordinária que tem tudo a ver conosco. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Está vendo o que é que João está fazendo aqui? Ele está ligando a promessa da vinda do Espírito Santo com o Messias, que ele sabe que é Jesus. Ele está dizendo, vocês estão pensando que eu sou o Messias? Eu não sou. Eu não sou digno nem de carregar a sandália dele. Ele está vindo depois de mim, é mais poderoso que eu. Para você ter uma ideia, o meu batismo é com água. Mas o batismo dele, sabe com o que é que ele vai batizar vocês? Com o Espírito Santo. Porque ele é o Messias que haveria de fazer isso. Então, essa é a primeira vez que a palavra batismo com o Espírito aparece no Novo Testamento. E ela, então, está associada com o cumprimento daquelas promessas, a chegada do Messias, o reino messiânico e juízo. Porque aqui é importante você notar que João disse que o Messias vai batizar com duas coisas, com o Espírito Santo e com... É a mesma coisa ou são duas coisas diferentes? Eu quero sugerir a você que são duas coisas diferentes. Porque veja o que diz o verso seguinte. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. João aqui compara o trabalho do Messias a uma pessoa que está fazendo a colheita de trigo. A pessoa, quando está fazendo a colheita de trigo, o que é que ele faz? Ele pega a pá, ele separa o trigo da palha, pega a pá, pega o trigo bom e pega e joga no celeiro. E o que é que ele faz com a palha? Ele queima. Então, batizar com o Espírito Santo é guardar o trigo. Ou seja, salvação. Batizar com fogo é queimar a palha. Ou seja, condenação. Não é a mesma coisa. Não é? Então, cuidado quando você pedir para ser batizado com fogo. Tenha cuidado, certo? Senhor, me batiza com fogo. Aí o Senhor vai dizer assim, filho, você não sabe o que é que você está pedindo, eu não vou te atender. Né? Você não sabe o que é que você está pedindo. Tá? Então, o batismo com o Espírito Santo é associado a guardar o trigo no celeiro. E o batizar com fogo a queimar a palha. Tá? Então, são duas coisas, você percebe em Mateus claramente, não é? São duas coisas distintas. Então, João anuncia a chegada do Messias. E o Messias vai fazer duas coisas. Ele vai reunir o seu povo, né? O trigo, ele vai guardar no celeiro, e isso é o batismo com o Espírito Santo, e ele vai condenar o ímpio. Não é? Mais uma vez a questão que você encontra lá em Joel, associando a chegada do Messias e o juízo final. Olá, meus irmãos, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal, mais uma mensagem preciosa do Reverendo Augustus, que nos ensina sobre um tema muito importante, um tema que muitas vezes é mal interpretado dentro das igrejas, são feitas interpretações distintas daquilo que a palavra de Deus realmente diz. Então, esse vídeo é muito importante para nos esclarecer
corretamente o que significa, né, o batismo no Espírito Santo, o batismo com fogo. Embora muitas vezes, como eu falei, é interpretado de uma outra maneira, mas o reverendo Augusto nos deixa muito claro a respeito de que se está falando em salvação e condenação, né? O batismo com o Espírito é a salvação em Cristo, e o batismo com fogo trata-se de condenação eterna. Embora esse termo fogo, ele às vezes tem uma outra conotação em alguns ambientes evangélicos, mas é importante nós lermos a palavra de Deus como ela é de fato, e não apenas sob uma ótica de pressupostos humanos ou de doutrinas estranhas à palavra de Deus. Então, espero que esse tema tenha sido esclarecido para você, assim como também foi esclarecido para mim. E desde já eu convido você a compartilhar esse vídeo também com um amigo, um irmão, nos seus grupos de WhatsApp, da sua igreja, da sua família, para que essa mensagem também possa chegar a mais pessoas, possa trazer conhecimento, né, crescimento na graça de Deus, para que nós possamos aqui também divulgar o conteúdo desse canal, que é feito com muito carinho, para que você possa ser abençoado. Eu peço que você deixe um like nesse vídeo, se possível se inscreva no canal e ative as notificações, porque os novos vídeos serão enviados aí para você sempre que nós postarmos por aqui. Que você possa ter um dia, uma noite abençoado na graça de Deus. E até o nosso próximo vídeo, se assim Deus permitir.